pessoal! Segunda-feira, 19 horas, eu, Marcele Machado, docente do Naradeva, do curso livre e de pós-graduação, nesta terapêutica maravilhosa que é a medicina ayurvédica. Hoje vou receber um docente do nosso time de educadores dentro do Naradeva, que é um especialista já formado há muitos anos em Ayurveda, que é o professor Gilberto. O professor Gilberto tem a sua primeira formação em Química, tem especializações tanto em Ayurveda como gestão ambiental, está finalizando a graduação em Nutrição e vai contar para a gente hoje a sua trajetória. O Ayurveda como caminho hoje recebe o professor Gilberto. O professor já deve estar chegando aqui. Então, toda segunda-feira, às 19 horas, eu recebo um convidado que é um especialista em Ayurveda ou alguma pessoa que está finalizando a nossa formação em Ayurveda, está entrando no mercado de trabalho ou recentemente entrou no mercado de trabalho para compartilhar a sua história de vida, a sua jornada, inspirar outras pessoas que talvez queiram fazer uma transição de carreira, ou queiram saber como que é esse processo, como é que é a carreira, como é que é a profissão, ou tem simplesmente afinidade pelo tema e está aqui acompanhando histórias muito interessantes. Então hoje eu recebo o professor Gilberto, deixa eu observar aqui se ele já chegou aqui para me chamar. Boa noite, pessoal. Estou acenando aqui para todo mundo que já entrou. Vocês também, se quiserem realizar alguma pergunta ou algum comentário durante o nosso bate-papo, sintam-se à vontade, vocês podem escrever aqui por mensagem e aí conforme for eu vou lendo para o professor e a gente vai deixando esse bate-papo de uma forma bem leve. É um bate-papo informal onde nós vamos conhecer a trajetória do professor Gilberto. Então, para quem está chegando agora, toda segunda-feira, às 19 horas, eu, Marcele Machado, conduzo este quadro temático chamado Ayurveda como Caminho, que tem o cunho de compartilhar, tem essa missão de compartilhar histórias de profissionais que hoje predominantemente atuam profissionalmente com a Ayurveda. E contar como é que foi essa jornada, como é que é essa mudança, quando que o Ayurveda chegou na vida dessas pessoas. O professor Gilberto já chegou aqui. Estou aceitando a solicitação de participação na live dele. Já. Boa noite, pessoal. A gente já vai compartilhar a tela aqui com o professor. Opa, deu certinho aqui. Estou te vendo, estamos te vendo. Está carregando. Não sei se é a minha internet. Agora eu já estou te vendo melhor. Sim. Tudo bem? Tudo bem, estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, te vendo bem também. O que eu vou te pedir? Eu não sei se é a minha câmera, eu vou pedir para você levantar um pouquinho a sua câmera para a gente ver melhor o seu rosto. Só um pouquinho. Perfeito. Agora, tá ótimo, que agora a gente está vendo perfeitamente o seu rosto. Super Maravilha. Obrigada pelo aceite, que bom que a gente conseguiu organizar esse horário. Vai ser um bate-papo super gostoso. Já avisei para o pessoal, quem quiser fazer perguntas sobre a sua jornada, a sua história na Ayurveda, sintam-se à vontade, que hoje a gente vai conhecer o Ayurveda como caminho do professor Gilberto, que é docente do Instituto Naradeva e também de várias parcerias que ele vai contar dessa jornada ao longo de alguns bons anos já dentro do Ayurveda, né? É verdade, Marcele. Bom, em primeiro lugar Vamos eu lá. gostaria de agradecer você, né, por essa ação de divulgação do Ayurveda, né, através das trajetórias das pessoas. É muito interessante como é que as pessoas se aproximam do Ayurveda aqui no Brasil, né? A gente está tão distante da Índia. Sim. E também agradecer ao Instituto Naradeva Shala pela oportunidade, por realizar essa live. E também a todo mundo que participar e acompanhar a gente. Tá bom? Então, perfeito. Eu vou começar com a ideia, a gente vai fazendo um bate-papo, é bem informal, e o pessoal também pode participar. E eu gosto muito de saber, assim, qual foi a primeira vez que você ouviu o termo Ayurveda? De onde surgiu isso? O que ressoou para você?
Boa, essa é importantíssima. Bom, a primeira vez foi num centro de cultura indiana, aqui em São Paulo, né? Então, em 2009, eu comecei a frequentar um centro de cultura indiana, fazer yoga, basicamente. Então, tinham muitas atividades, uma delas era o yoga, tinha aulas de filosofia, védica, eu me interessei bastante. E eu me apaixonei, na verdade, pela culinária também, né? Porque a primeira vez que eu provei, sempre tinham eventos de alimentação, e foi a primeira vez que eu provei lentilha com canela. Eu falei, meu Deus, que perfeito, né? Nunca tinha imaginado a possibilidade de misturar uma especiaria que tecnicamente seria doce com um prato, né? Lentilha. E aí eu me admirei por todos os aspectos culturais da alimentação, da filosofia, do yoga em si. E a galera desse centro falava muito do Ayurveda, né? Por conta da própria cultura indiana e da cultura do yoga, né? As duas ciências, do yoga e do Ayurveda, elas são muito próximas, né? Sim. São irmãzinhas. E aí, todo mundo falando de cuidados a mais da saúde através do Ayurveda, e aí eu me interessei muito. Na época, o professor Badrinath, o então Bruno, a gente frequentava junto, né, esse centro de cultura indiana, e aí a gente resolveu juntos, olha, vamos fazer Ayurveda? Vamos fazer uma especialização em Ayurveda? Ele falou, vamos, claro. Então a gente começou juntos no Instituto Naradeva Shala, né? A gente pegou referência de algumas pessoas, fez busca, e aí a gente começou no Instituto Naradeva Shala. Então, a primeira vez, né, a gente começou em 2013 o curso, a primeira vez foi de 2009 para frente, eu não lembro exatamente, mas foi desde de que eu me aproximei do yoga, né? E aí, nesse processo de decisão, vou me especializar nesta área. A princípio, tinha alguma intenção de também se tornar uma profissão, ou foi com o intuito de aprender uma cultura nova, um novo modelo de se pensar em saúde? Qual foi a sua motivação inicial? Então, Marcele, foi bem interessante porque o caminho ele foi acontecendo assim conforme eu fui caminhando, né? Eu não tinha muita ideia na época, né? Minha formação de base é química, né? Então, eu sou químico, eu já dava aula de química, já tinha passado pela indústria também. Eu estava fazendo uma trajetória aí como químico. Mas eu sempre gostei muito da educação, assim, né? De compartilhar conhecimentos. E lá nesse Centro de Cultura Indiana, eu comecei a trabalhar também oferecendo e montando workshops de culinária baseado em plantas, né? De alimentação, sempre com viés terapêutico para tratamento de doenças. E ah, nesse sentido, quando eu fui fazer o Ayurveda, eu já estava com muito interesse, né, em cuidados integrais da saúde. Sim, E, você foi claro, num a processo alimentação. de crescimento, né? De paixão mesmo, né? Exato. E aí, Marcele, eu não tinha uma total noção, assim, de como ia ser a coisa depois de formado em Ayurveda, né? Sim. Mas, primeiro que qualificou bastante, assim, o meu repertório culinário, minha forma de se alimentar e também o que comecei a trabalhar com a culinária terapêutica. E segundo, que logo que eu me formei, junto com as aulas de química, eu comecei a atender pacientes com Ayurveda. E foi maravilhoso, né? Então foi o início de uma experiência na clínica, né? No caso, na clínica ayurvédica. Então, eu não sabia exatamente que eu ia chegar nesse lugar, Que mas eu bacana. cheguei e foi maravilhoso, assim. E aí, enfim, eu descobri, assim, uma das coisas, um dos grandes legados que o Ayurveda traz, né? É esse pensar sobre a vida humana. E, inclusive, o pensar filosófico, né? O Ayurveda é uma ciência que ajuda a gente a endereçar a nossa vida filosoficamente, porque ela traz um conforto, um aconchego para a própria vida, dizendo, gente, não está tudo perdido, né? Não está tudo solto pelo ar, né? Existem objetivos a se cumprir na vida, né? A vida pode ser muito incrível, por sinal. E um dos objetivos é você identificar o seu Dharma, né? O seu Dharma é aquilo que você vem entregar ao mundo, a sua profissão, né? É o que você veio fazer e que tem muito a ver com a sua natureza, suas potencialidades. E até então eu nunca tinha atendido ninguém na clínica, mas o Ayurveda me permitiu isso. E foi maravilhoso, né? Esse contato proximal com uma pessoa que tinha demandas de saúde através, né? E essa terapêutica integralista do Ayurveda
foi incrível, foi maravilhoso. Então foi uma profissão que apareceu, né, uma vida profissional que apareceu em decorrência de ter feito essa especialização, né? Quando você fala que mudou muito a sua forma de ver a vida e de se alimentar, o que você poderia trazer para a gente de mudanças mais expressivas, até a nível físico, do Gilberto que não conhecia o Ayurveda e do Gilberto que hoje é um praticante de Ayurveda? Nossa, perfeito. A primeira delas é começar através, né, do processo da racionalidade ayurvédica, de compreensão, né, da natureza constitucional, os diferentes biotipos, né, os sistemas fisiológicos dos doshas, né, como que eles atuam, como é que os doshas atuam no nosso corpo e como é que eles determinam, né, a partir de determinadas prevalências, como é que eles determinam aspectos na nossa natureza. E eu fui entender, por exemplo, que eu tinha uma natureza do tipo Vata Pitta. E essa natureza me colocava, por exemplo, uma condição de mãos e pés frios, né? Uma fome muito grande, que aí já é mais cara do Pitta, mas uma natureza de uma pele mais seca, uma mente um pouco mais avoada, que são características do dosha Vata. Então, essa é começar a perceber quais eram os meus as minhas arestas, né? Ou seja, a, a, os talentos, a gente já tendo familiaridade, a gente já sabe, a coisa flui. Mas são as arestas, são as dificuldades, né? São as limitações, os desequilíbrios que trazem uma informação bem profunda sobre a nossa natureza. E o Ayurveda me permitiu reconhecer essas arestas, né, essas dimensões Lapidou, internas. né? Fez um processo, é um processo, vamos dizer assim, de lapidação. É como se você já tivesse um conhecimento, mas não era tão refinado, não era tão esmiuçado em você. Um Exato, processo de tentar desvendar, quase que um processo de desvendar mesmo a nossa identidade, aquilo que realmente somos, né? Num aspecto mais exato, sutil. exato. E aí é muito maravilhoso essa caminhada, porque você começa a se reconhecer, né? Sim. Reconhecer o seu funcionamento interno, para onde é que você desequilibra normalmente, quais são os gatilhos para esses desequilíbrios, tanto da parte física quanto mental e emocional, né? Então, por exemplo, eu vim, né, de uma trajetória de alguém que tinha um consumo exagerado de comida. Eu sempre tive um apetite muito forte e um hábito alimentar assim frequente e comendo comida de indulgência, comendo em excesso normalmente, sem prestar muita atenção na qualidade da comida, então comia muitos alimentos industrializados, comia muito doce, e eu vivia afligido por uma fome insaciável. E aí o Ayurveda, né, tem uma discussão muito apropriada sobre o que é fome, sobre qual é o papel da fome, quando é que se deve comer ou não. Então tem, assim, todas as condutas para dieta, para alimentação que a gente estuda dentro do Ayurveda, foi realmente assim fantástico, porque eu pude perceber que a forma que eu vivia não era exatamente salutar. Eu simplesmente não pensava que a forma como eu me alimentava era ruim para minha saúde e que aquilo era perceptível no dia a dia, né? Então todas as mazelas que eu sofria, enxaqueca crônica, às vezes alteração do hábito intestinal, né? Às vezes diarreias, ou então até coisas, por exemplo, conjuntivite recorrente, sabe? Você não está bem durante o dia, você não sabe o que é a sua alimentação, Sim. está sendo Um feita de sistema qualquer imunológico maneira. que sinalizava, mas você não conseguia entender de onde vinha, né? Exato. E aconteceu uma coisa bem interessante. Nessa busca por uma alimentação saudável, eu conheci o crudivorismo, né? Então, de 2012, eu me tornei crudívoro, bem inveterado, assim. Eu fazia as coisas cruas. E foi muito interessante, porque eu acho que eu pude experimentar muita coisa de alimentação em mim, assim, na minha própria saúde. Então, mas, em 2013, um aninho depois, eu conheci o Ayurveda. E aí vem o Ayurveda, né, dizendo que é importante que a gente tenha fome na hora de comer, que a gente coma alimentos a priori, assim, que sejam mornos, né, quentinhos, untuosos, porque isso é adequado, é fisiológico para a nossa digestão.
E aí, primeiro foi um choque, assim, eu falei, como assim, né? Eu achava que a alimentação viva era o padrão ouro de alimentação no mundo, né, para a humanidade, né? A máxima evolução é atingida com alimentos crus, vegetais. E aí eu comecei a perceber que eu tinha muitos gases, que eu tinha distensão abdominal, né? Que eram absolutamente relacionados com o excesso de consumo de comida crua e que eu não digeria tão bem esses alimentos. E aí foi que eu, usando a racionalidade do Ayurveda, né, modulei, modulando a minha alimentação de crua para uma alimentação cozida. E aí eu comecei a usar especiarias. Aí eu me apaixonei, né? Aí não tem um caminho sem volta. Comecei a usar as infusões, canela, cravo, gengibre. Quando eu tinha, por exemplo, uma dor de garganta, eu ia lá, colocava uma lâmina de gengibre fresco na boca e aquilo resolvia, né? Então, de lá para cá, eu consigo contar no dedo o dia que eu tive uma inflamação na garganta. E uma outra coisa muito interessante, eu era muito eu tinha uma tolerância muito baixa ao frio. Claro, minha natureza vata, né? São corpos mais frios. Então eu tinha uma tolerância muito baixa. E aí o consumo de comida mais morna, mais quente, mais adequada, o consumo de especiarias, né? Que foi assim um portal das especiarias na minha vida através do Ayurveda. Eu percebi que melhorou esse aspecto. Então, assim, eu ganhei tolerância ao frio. Claro, eu não sou uma pessoa ainda calorentíssima, né? Sim. Não tenho mãos e pés ah, quentes, mas melhorou. Melhorou a digestão. E ao longo desses anos, eu fui entendendo aonde é que os gases apareciam, né? Consumo excessivo, consumo rápido demais, combinações de alimentos. E aí eu fui modulando a alimentação até chegar numa equação em que os gases eles ficam mais fisiológicos, mais adequados, porque simplesmente eu não pensava que gases ou em excesso ou fétidos eram coisas que representavam indigestão em algum grau, né, e que não era bom para a saúde. Mas agora a gente sabe, e a adequação da dieta também tem a ver com a gente ter um conforto digestivo. Então, foram vários ganhos, né? Através de toda essa modulação da forma com que você se alimenta, mudança no seu sistema de imunidade, além da imunidade, até mesmo moral, tudo isso é modificado, é modulado, né? A palavra que você foi usando, que você, a partir do momento que foi entendendo o seu corpo e mostrando pra gente como que o processo é personalizado. A gente tem a ferramenta, a gente tem as informações, mas cada um vivencia de uma forma e essa persistência de coloco isso, tiro aquilo, esse teste, principalmente com a alimentação, que é algo mais delicado. Às vezes o nosso paciente, cliente interagente, ele quer uma resposta a curto prazo, principalmente quando se trata de alimentação, e é muito por teste. Cada corpo reage de uma forma, cada corpo tem intolerância e aceitação a determinados alimentos, e conhecer isso é um processo muito saudável dentro do Ayurveda, porque faz parte da natureza do pensamento ayurvédico, né? Você não consegue praticar sem olhar principalmente para o seu alimento, que é a base do que eles chamam de remédio. Aí, dando continuidade, nós recebemos uma pergunta aqui da Claia Sef. Ela escreveu assim: boa noite. Sou estudante de uma arte irmã, a medicina chinesa. Tenho uma curiosidade. Quais são as ferramentas terapêuticas do Ayurveda? O que a gente tem de recurso terapêutico? Hum, ótimo, muito boa pergunta, né? A gente sabe que elas são irmãs mesmo, por exemplo, a gente vai encontrar uma similaridade grande na questão da descrição dos 5 elementos, né? Os pontos energéticos do corpo, que são usados na acupuntura e no Ayurveda tem em aromaterapia, enfim, muitas similaridades. Mas as ferramentas terapêuticas do Ayurveda, elas são muito diversificadas, bastante diversificadas e muito assertivas, por sinal, né? Elas dão conta de tratar, e são resolutivas, dão conta de tratar muitos casos de saúde e demandas de saúde. Mas vamos lá, vamos para algumas delas, né? Então, fitoterapia, claramente. Então, o Ayurveda tem uma descrição bem aprofundada, né, sobre as qualidades funcionais e terapêuticas das plantas e das suas formulações, né, seja na forma de infusão, óleos medicados, ah, soluções fermentadas, pastas. Então, são muitas formulações ayurvédicas que usam uma, duas, três, quatro, cinco plantas
né? Muitas plantas são usadas em várias populações e esse é um braço, né? Então o Ayurveda estuda muito fitoterapia, ah, e também a Hara. A Hara é um braço terapêutico muito forte dentro da Ayurveda, que são as descrições de alimentação, né? Então, qual alimentação é adequada para determinado ciclo de vida, né? Então, se é infância, fase adulta ou, né, fase idosa, de acordo com as demandas de cada indivíduo, de acordo a alimentação de acordo com a natureza de cada pessoa. Então a gente já falou de duas, né? Fitoterapia, a gente já falou da alimentação. Existem também várias técnicas corporais, né? Uma delas, por exemplo, é a Abhyanga. A Abhyanga é uma massagem que é feita com óleo, né, na pessoa. Esse óleo ele pode ser cozido junto com plantas medicinais, por exemplo, centela asiática, né, para tratar questões do sistema nervoso, por exemplo. Ah, e essa massagem, ela vai ser bastante útil para inúmeras questões, né? Existe uma outra técnica, por exemplo, que ela é muito boa para ansiedade, para insônia, que é o Shirodara. O paciente fica deitado na maca e vai recebendo um óleo morno sobre a testa. Ah, existem enemas, existem uso de fitoterapias e de plantas para fazer enemas, para fazer uh, vômitos que são planejados terapeuticamente, mas claro, isso aí, várias técnicas são feitas somente, né, por especialidade médica, mas tem muita coisa que pode ser feita e de ferramenta, inclusive mantras, inclusive o próprio estudo do Ayurveda para uma pessoa que tem demandas de saúde vai ajudar muito a entender a sua natureza e isso em si já é terapêutico, né? Existe um braço do Ayurveda também que se preocupa, né, em estudar a mente, a psique e as emoções. Então, são recomendados mantras, são recomendadas práticas de rotina diária para trazer regularidade. Por exemplo, acordar mais cedo, dormir mais cedo, estabelecer horários para fazer refeições, horários para meditações, horário para trabalhar. Tudo isso ajuda demais a organizar a vida humana e trazer saúde, né, de forma geral. Deu para perceber quantas ferramentas. É um estilo de vida, né? Mais do que uma forma de pensar em medicina, é pensar na sua vida, né? É rever a sua vida por uma outra ótica. Não necessariamente você precisa seguir à risca o que as escrituras dizem, mas entender o que faz sentido ali, como que você adapta a sua vida aqui, ou seja, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que você esteja assistindo, porque isso de fato é o Ayurveda, é você conseguir compreender o que te faz bem e incorporar isso na sua vida para que você, no final do dia, se sinta pleno, plena, feliz, satisfeito com aquilo que você vive no seu dia a dia e não essa felicidade esporádica. Né? A gente até observa nos tratados e todas as questões, eles sempre finalizam dizendo: não é fazer isso, isso e aquilo e pronto, acabou. É você, além de fazer tudo isso, sentir que há uma felicidade, há um contentamento. Então, todas essas atividades, elas contribuem para que você se sinta uma pessoa satisfeita com a vida, que você tem aqui uma utilidade, um propósito, uma satisfação em si de viver a sua vida, né, o seu próprio caminho. É muito bonito. Quando você falou até o próprio estudo, né, filosófico, se você não tem a intenção de atuar como uma pessoa que, um terapeuta, uma pessoa que realmente atua profissionalmente com a Ayurveda, o próprio conhecimento, muitas pessoas vêm para a formação para conhecer esse modelo de vida, esse modelo de ver a vida, né? E neste Uhum. sentido, chega um momento que você é convidado não somente para lecionar no Centro Cultural Indiano, mas também em outras escolas, em trabalhos com parceiros da Ayurveda. Como é que surge isso na sua vida e como é que é esse trabalho de compartilhar o conhecimento do Ayurveda? Uhum. Bom, desde 2012, como eu tinha falado, eu comecei a montar workshops de culinária plant-based, né, de alimentação baseada em plantas, nesse centro de cultura indiana. E a partir daí, eu fiquei muito deslumbrado pela culinária terapêutica, com viés terapêutico,
E eu pesquisava muito, né? Eu pesquiso até hoje, na verdade, pratos, preparações com fins terapêuticos. Então, eu estudei sucoterapia, germinação de grãos e sementes, fermentação, né? O uso das especiarias, ervas e condimentos. E aí, conforme e isso ficou na minha vida, né? Eu sempre, então, trabalhei com esses workshops dentro do Centro de Cultura Indiana e depois expandi, né? Você vai conhecendo pessoas, vai fazendo redes, e aí convites, fui recebendo convites. Então, também comecei a participar de congressos de nutrição e as pessoas me chamavam, né, para ir em locais. Conforme eu fui estudando Ayurveda, já estava na escola, eu comecei a, junto com esses conceitos de alimentação que eu estudava, de culinária terapêutica, eu comecei a incorporar os conteúdos de Ayurveda e comecei a transmitir também em sempre que desse. Depois que eu me formei, essa jornada de aulas, né, ela continuou. Então, continuei ministrando cursos, eu fazia cursos livres de Ayurveda, focados na alimentação em especial, mas foram muitas ações assim que eu fiz nesse tempo. Uma delas foi um curso, né, um grupo terapêutico de Ayurveda. Então, a gente tinha um grupo lá de 18 pessoas, foi muito legal. Que Isso aconteceu em bacana. 2000, isso aconteceu em 2016. E era de alimentação ayurvédica, né? Então, esse grupo, a gente fazia encontros, aí a gente conversava sobre a Ayurveda, conversava sobre a alimentação, sobre os sintomas digestivos, sobre como a gente poderia melhorar, a gente cozinhava junto, foi incrível. E aí eu comecei a também dar aula no Instituto Naradeva Shala de alimentação. E toda essa atmosfera de alimentação e culinária, né? O braço do Ayurveda que eu mais me entreguei assim, a estudar foi justamente a Hara, a alimentação terapêutica, me levou até a nutrição, né? Então, em 2016, eu falei assim, eu preciso fazer um curso de nutrição. E aí, em 2017, então, eu comecei, né, um curso de nutrição na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E estamos aí, esse ano termino, se Deus quiser. Mas de lá para Parabéns. Que cá, então, vitória, que conquista. de lá para cá, eu tenho comunicado, inclusive, tenho levado a Ayurveda dentro, né, da universidade, Que legal. dei algumas palestras lá. Recentemente estive num grande congresso de nutrição clínica, né, aqui em São Paulo, nutrição funcional. Então, eu estive com muitas nutricionistas levando a Ayurveda, né, com palestras desde gastronomia funcional até a palestra sobre como é que se encaixa o Ayurveda na prática profissional do nutricionista. Então, a gente está aí, está se movimentando por São Paulo, pelo Parabéns. Brasil, já dei cursos em vários lugares, né? Levando Ayurveda, desde Belém, Resende, Cuiabá. É nossa paixão, né? E nessa jornada você disse que também atua clinicamente. Atualmente, você também está com um consultório? É um consultório físico? É um consultório que você consegue realizar atendimentos online pelo seu modelo de trabalho? Conta pra gente um pouquinho da sua prática clínica hoje e Uhum. se ela acontece também de forma remota, tanto presencial quanto remota, onde as pessoas podem te encontrar, como que essas pessoas podem te encontrar. Que você já foi dando um pouquinho de pista pra gente, que você gosta mais de ahara, dessa conduta de alimentação, e acredito que não só quem está assistindo ao vivo, mas também outras pessoas que irão assistir a gravação. E se você também conhece pessoas que gostariam de um cuidado diferenciado a respeito da forma com que se alimenta, pensando numa nutrição, promovendo saúde, a gente tem aí o contato do professor Gilberto para que a gente possa ampliar esse acesso à informação e pensamento em saúde através da alimentação, pela perspectiva da Ayurveda. Então, conta isso para a gente um pouquinho. Então tá, bom, como eu falei, desde 2015 eu atendo pacientes em Ayurveda, né? Ah, de lá para cá, a gente encontrou a pandemia, então
eu atendo, né, pessoalmente, assim, fisicamente, no Instituto Naradeva Shala, e também online. E aí o mundo online favorece a gente fazer de casa, né? Atualmente, por conta da pandemia, o que aconteceu? A gente ficou um tempo absolutamente online, né? Antes os encontros eram presenciais. A pandemia forçou a gente a fazer uma vida online de trabalho. E a princípio foi assim esquisito, foi desconfortável em relação, né, a essa proximidade que a gente tinha no presencial, né, essa familiaridade que a gente tinha, mas não tinha o que fazer. E aí, depois eu peguei o gosto, acho que os pacientes também, muita gente se beneficiou, né, a gente começou a atender pessoas de mais longe, né, então hoje a gente distribuiu, tem pacientes aí pelo Brasil inteiro, inclusive Sul, Nordeste, muito legal isso, muito bom, por sinal. E atualmente eu atendo online, né? Então é só entrar em contato comigo, falar. E quem quiser consultas presenciais, aí a gente se encontra lá no Instituto Naradeva Shala, que fica na Rua Coriolano, pertinho do Sesc Pompeia, aqui na cidade de São Paulo. E para quem está namorando a Ayurveda, nesse movimento, eu gosto, não sei se me aprofundo, não sei se estudo, qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas que ainda estão na fase de curiosidade, pensando em estudar, se atualizar, ou até mesmo passar em atendimento com a Ayurveda? Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Assim, sou desconfiado para falar. Bom, o Ayurveda, independente se você quer fazer uma especialização, né, um curso de formação de terapeuta de Ayurveda, como é o que oferece o Instituto Naradeva Shala, para ser profissional de Ayurveda, independente disso, você vai se encantar por uma ciência que é milenar. É uma ciência muito robusta sobre como ela interpreta o ser humano, como ela endereça filosoficamente a vida humana, como ela cobre a vida humana de cuidados, né? Cuidados com o corpo, cuidados com a mente, cuidado com a nossa profissão, o nosso estilo de vida, a nossa carga de estresse, atividade física. Então, são muitos cuidados terapêuticos que o Ayurveda entrega para a nossa vida diária. Então, mesmo que você não queira ser um profissional da Ayurveda lá na frente, vai estudar Ayurveda para você se conhecer melhor, para você conhecer a natureza, para você conhecer o seu metabolismo, a sua fisiologia, como é que ela funciona e como é que você pode ganhar em longevidade e em qualidade de vida através do Ayurveda. Então, é uma ciência que ela é muito valiosa para quem vai depois trabalhar como profissional, como terapeuta, por exemplo, mas ela é fantástica também para quem quer aprender para si, né? E cuidar de si e cuidar das pessoas, claro, as pessoas mais proximais, de repente, os familiares, os amigos, né? Então, são cuidados em que a pessoa vai observar melhor a sua alimentação, vai diferenciar a qualidade digestiva a partir do uso de especiarias, ervas e condimentos, né? Ela vai observar melhor horários para fazer determinadas coisas, como as refeições, como prática de atividade física. Então, é muito maravilhoso estudar Ayurveda nesse sentido, porque traz um ferramental muito grande de autocuidado, de autocompreensão, né, de autoconhecimento e se conhecer é necessário, né? Com certeza. Foi uma alegria, um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo do Ayurveda como caminho, sobre a sua jornada nessa terapêutica, a leveza com que você compartilha isso, o seu testemunho, mais do que falar sobre Ayurveda, de Ayurveda, você traz aqui o seu testemunho de transformação, que isso não só transformou a sua vida pessoal, como hoje você é porta-voz para transformar a vida de tantas pessoas que escolhem ou praticar para si, ou além de si, também atuarem profissionalmente, até como educadores. Então, que essa jornada aí, já no final do ano, com a finalização da graduação em nutrição, que você prospere cada vez mais e possa transmitir todo esse conhecimento que tem muita paixão envolvida para muitas e muitas pessoas. Para quem está assistindo aqui a gente, chegou agora, vai ficar gravado, já já eu vou disponibilizar no canal do Naradeva, então você pode assistir desde o início ou compartilhar
para alguém que está curioso, gosta de Ayurveda, gostaria de conhecer alguma história, principalmente que fala muito sobre a forma com que a gente se alimenta, um testemunho de uma pessoa que descobriu a Ayurveda, se encantou pela forma de pensar, aplicou para si, aplica profissionalmente e ainda transmite esse conhecimento. Foi muito gostoso compartilhar esses momentos com vocês. O pessoal está aqui acenando, batendo palma para você, agradecendo, e deixo a última palavra contigo para a gente fechar esse bate-papo. Bom, é isso. O Ayurveda é uma ciência que ajuda a gente a pensar com qualidade na vida humana, né? Pensar com qualidade sobre o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento da nossa mente, das nossas emoções. E ela também traz um cuidado, né, de si e faz a gente entender melhor qual é o nosso papel no mundo e Sim. como a gente se insere, né, no ambiente, no território, no país que a gente vive e no contexto atual. Então, é uma ciência assim muito muito maravilhosa, muito cuidadosa, que eu digo, né, que o Ayurveda expande a vida humana. Então, eu fico muito feliz que tenham pessoas aqui nesse momento, né, ouvindo esses, esses conceitos, né, que estão interessadas nisso, porque é uma ciência universal, muito potente, muito resolutiva, ela entrega a saúde, né, de uma forma muito brilhante. E como a gente, Marcelo, né, você mesmo deve experienciar o Ayurveda nessa plataforma, como a gente tem ganhos de qualidade de vida, Sim. né? Ao estudar o Ayurveda, esses ganhos, a gente fica tão assim feliz, né, que a gente quer compartilhar isso com as pessoas. Então, por isso que, né, a gente se mantém firme e forte, trabalhando com comunicação em Ayurveda, dando aula, ensinando, atendendo pacientes, porque a gente realmente percebe que é uma ciência que ajuda a nossa qualidade de vida e a gente quer ofertar esse alívio, né, do sofrimento, essa expansão da vida também para todas as pessoas que estiverem interessadas, não é verdade? Então eu quero Com agradecer todo certeza. mundo que entrou, que participou. Um beijo para Raquel, que eu pude anotar aqui, que apareceu, Kaique, Maiara, e um grande abraço para todo mundo, tá? Muito obrigado por estarem com a gente e nos vemos aí nas pistas ayurvédicas. Com certeza. Pessoal, boa noite para vocês, um beijo para todos. Vai ficar gravado, então se você está chegando agora no finalzinho, já já você vai conseguir acompanhar todo esse bate-papo com o professor Gilberto, compartilhando o Ayurveda como caminho na sua vida. Segunda-feira que vem, às 19 horas, a gente tem mais um convidado. E se você gostaria de assistir às anteriores, também estão todas salvas aqui no nosso canal do YouTube. E no canal do YouTube, não, é porque a gente ia começar no YouTube, depois passou para cá, então não. Aqui no nosso canal do Instagram. Tchau, tchau, Obrigado, viu, pessoal. Boa Marcele? noite. Tchau.